Boa tarde, galerinha. Então, mais uma vez a gente volta aqui para o nosso momento assíncrono, né? Das nossas aulas remotas. Espero que todos estejam bem. E hoje em biologia a gente vai ver um novo conteúdo, certo? Nós vamos falar hoje sobre genética humana, certo? Então eu conto com vocês. Assistam às nossas aulas, seja pelo Google Meet ou através do YouTube. Também vai estar disponível as tarefas no Google Sala de Aula, né, para quem precisar, como também no WhatsApp e também vai estar no Aluno Online. Então, desde já eu agradeço a presença de cada um de vocês e a gente vai começar o nosso conteúdo. Lembrando, quem não puder assistir às nossas aulas pode entrar em contato comigo lá no privado pelo WhatsApp, tá certo? Que aí eu vou tirando dúvidas de vocês, ok? Então, quem tiver dúvida, vai me mandando as dúvidas e eu vou tirando essas dúvidas para vocês, certo? Então, vamos começar agora, né? Então, primeiro conteúdo que a gente vai ver. Então, vocês pegando o livro de vocês, a gente ainda vai continuar trabalhando genética clássica, certo? Então, a nossa aula 7, eu tinha deixado aqui um, mas é 7, é falando da genética clássica e a espécie humana. E onde é que eu posso encontrar no meu livro didático, professor? Entre as páginas 72 a 107, tá certo? Então abram lá nas páginas que você vai achar esse conteúdo, ok? Então vamos começar o nosso conteúdo. Para se falar de genética, qual vai ser os objetivos da nossa aula? Compreender, deixa eu passar para cá, as características de transmissão genética nos seres humanos, entender a leitura e simbologia dos heredogramas, compreender o funcionamento da transmissão cromossômica e a questão de anomalias. Eu errei aqui, mas depois vocês consertam. Quem causa síndromes. E compreender a herança sexual dos caracteres. Pessoal, tem que arrumar aqui porque infelizmente eu digitei esses slides através do celular, né? E às vezes ele dá essas travadinhas e eu acabei não vendo. Mas, voltando aqui, continuando. Primeiramente, a gente vai falar da nossa herança genética, como ela foi constituída, né? No caso, para nós seres humanos, é necessário tantas informações genéticas da família do teu pai e do teu pai, como também da família da tua mãe, né? E a tua mãe. Quando o teu pai se casa com a tua mãe, há o ato sexual e o material genético do pai e da mãe vão se misturar no óvulo, né? Quando o espermatozoide fecunda esse óvulo. Aí forma a primeira célula, certo? Aí vamos continuar aqui. Nesse caso, formou-se a primeira célula, que está aqui. Dentro dessa célula, lá no núcleo, vai haver o quê? O cromossomo, que é esse xizinho aqui, ó. Então, o cromossomo, ele é que guarda o chamado DNA. Então, o DNA ele está aqui dentro, nessas perninhas do cromossomo. Então, nas extremidades fica o DNA, certo? O DNA é o que, pessoal? Essa fita de decodificação genética na qual vai estar escrito o material do teu pai e da tua mãe, juntos, formando você, certo? Então, isso é o DNA. A metade de um cromossomo, então, eu cortando um cromossomo no meio, a metade dele se chama alelo, certo? Dentro desses alelos existe quem? O DNA. Aí aqui o meio do cromossomo é chamado centrômero, certo? E aqui são os braços e o gene, que é a transcrição para a sua formação genética. Certo, pessoal? Então vamos continuar aqui. Deixa eu passar para o próximo slide. Continuando. Pessoal, o DNA é essa fita, né? Então ela é uma fita de dupla hélice, por isso que ela é chamada
helicoidal. Ela tem os materiais genéticos dentro dessa fita que são interligados por pontes de hidrogênio. Então, essas pontes de hidrogênio faz com que o material se fixe e se junte, aí dando a transmissão genética dos caracteres, né? Então, o que tu herdou do teu pai e da tua mãe se junta formando você, certo? Então, no cromossomo, aqui, ele vai ficar guardado aonde? As informações. Que informações são essas, professor? Da cor dos teus olhos, da cor do teu cabelo, do tipo sanguíneo, da cor da tua pele, da formação do teu nariz. Então, tudo fica guardado dentro de um cromossomo, certo? Metade de um cromossomo é um par de alelo, que a gente viu nas últimas aulas, certo? Então, vamos continuar aqui. E dentro dessa fita helicoidal, como eu falei, existe o sequenciamento genético, que é esse aqui. Isso daqui é a leitura genética, né, de como é formado através de substâncias, certo? Que formam o teu DNA. Então, o DNA, ele guarda as tuas informações genéticas. Herdadas de quem? Do teu pai e da tua mãe, certo? Que forma você, ok? Aí depois vem aquela questão de dominância, recessividade, herança do sexo, para poder definir se nasce menino, menina, quem ele puxa mais, se é o pai ou a mãe, se ele não puxa a cara de ninguém. Então aí vai, tá certo? Vamos passar para frente. No cromossomo, você tem as informações genéticas, certo? Então, a cor dos olhos, ó. Então, ele está aqui, essa cor dos olhos. Tanto aqui, está aqui, do pai e da mãe. O tipo sanguíneo, tanto do pai como da mãe. A cor do cabelo, tanto do pai como da mãe. O crescimento ou desenvolvimento da pessoa, ó. Então, aqui fica guardado no cromossomos essas informações, certo? Aí você pode perguntar, professor, quantos cromossomos a gente tem, né? Aí a gente tem que saber que nós temos o quê? 44 que são chamados autossomos, certo? O que são autossomos? Autossomos é aquela herança genética herdada do pai e da mãe. Então, ele é que vai guardar a bagagem genética nesses 22 pares de cromossomos. Mas a nossa célula, ela é formada por quantos pares? 46. Aí você vai dizer, mas professor, faltou 2, né? E da onde são esses 2? No caso, são os 2 correspondem aos cromossomos sexuais, que vai definir o sexo da pessoa. Lembrando, X corresponde mulher e Y corresponde homem. Na hora que vão fabricar vocês, né? Se você é menina, você herdou o X da mãe e um X do pai, que formou um par. Certo? Então, nesse caso aqui, XX determina mulher. Se você é menino, né? No caso aí, você herda o Y do pai e o X da mãe. Então, XY é do homem. Certo? Aí você herda esses pares que completa o cromossomos sexuais, os 2 pares, né? Então, no caso aqui, você vai herdar formando os 46 pares de cromossomos, certo?
Então você herda 2, né? 44 são autossomos e 2 são cromossomos sexuais, tá certo? Então tá tudo aí dentro da onde? Do núcleo da nossa célula. O nosso corpo ele é formado por milhões, bilhões de células que interagem entre si, dando essa forma, né? Dando a estrutura do nosso corpo, o nosso metabolismo, a formação do nosso sangue, a formação neural, tudo isso está envolvido na questão cromossômica, tá certo? Então vamos continuar. Lembrando, qualquer dúvida pode me chamar pelo WhatsApp, certo? Lá no privado eu vou respondendo devagarinho, ou pode deixar seu comentário lá na plataforma do Google Classroom. Certo, pessoal? Que aí eu vou tirando as dúvidas devagar de vocês, ok? Então vamos prestar atenção, porque é conteúdo novo. Próxima. Então, pessoal, essa fita de DNA helicoidal, porque tem forma de uma hélice, ela tem substâncias como adenina, citosina, timina e guanina. Essas substâncias compõem o DNA. Então, é adenina, timina, guanina e citosina. Aí temos que lembrar, nessas fitas, na hora de unir, não é a substância aleatoriamente que vai se unir, não. Certo? Tem que ter uma regra. Quais são? Que adenina se liga com timina e guanina se liga com citosina. Vocês já viram isso no primeiro ano. E lembrando que no RNA, no lugar de timina, ele desaparece, né, formando a uracila. Certo? Só relembrando aqui um pouquinho lá do primeiro ano, né, que vocês tinham, e o restante continua a mesma. Adenina, uracila, guanina e citosina. Aí eu até brincava lá com vocês, né? Aqui eu botava os cantores da antiga. Quem? Aguinaldo Timóteo, que infelizmente faleceu por um tempo desse, né? Devido à Covid. E pegamos também a Gal Costa, né? Até brinco, poderia ter usado o nome da professora, Graça Costa, né? Aí, o que é que eu falava? Quando chega no RNA, que não é uma fita helicoidal, que é uma fita simples, o que é que acontece com o Aguinaldo, no caso aí? Ele praticamente se transforma no Valdir Soriano, né? Naquela música Cachorro, né? Eu não sou cachorro não, pois é. O Aguinaldo vira o quê? Cachorro. Então, a adenina se liga com a uracila, só relembrando assim. E a guanina com a citosina. Só uma forma de relembrar conteúdo lá do primeiro ano, né? Que a gente tem até uma cadeia assim, por exemplo, C, G, T, 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 C, A. Qual é o outro lado da cadeia? Aí você tem que completar usando a sequência correta, de cima para baixo. Por exemplo, se eu tenho guanina aqui, então quem liga a guanina é a citosina. Se eu tenho a citosina aqui, quem liga a citosina é a guanina. E assim por diante. Tá certo? E lembrando, RNA, DNA, troca-se apenas um elemento, né? Substitui a timina por uracila. Então, continuando aqui, porque a gente tem muita coisa para ver e a gente tem que ser rápidos. Na genética, pessoal, isso daí é um sequenciamento que forma lá teu nariz, tua boca, né? E assim por diante. Aí a gente tem que ter isso em mente, certo? O que é que a gente tem que ter em mente? Genoma. O que é o genoma? Que é esses cromossomos aqui reúne toda a informação genética dos seres vivos e está guardado dentro do núcleo das células do nosso corpo. Então, o genoma
É a nossa decodificação genética. Cromossomo. Homens e mulheres trazem sempre 23 pares, porque tem que ser a metade do homem e a metade do material das mulheres. Juntando os dois dá o quê? 46. Lembrando que 44 são autossômicos, que carregam a herança genética. E os outros dois são cromossomos sexuais. Gene é uma sequência que guarda informações específicas. Há trechos sobre a cor dos olhos e sobre a altura, por exemplo. Então ele é que vai decodificar o tamanho da tua altura, a cor dos teus olhos. Então ele é que vai fazer a escrita do teu DNA. Base nitrogenada, ela é formada por substâncias químicas que a gente estava falando agora. Adenina, citosina, guanina e timina, que é interligada essas substâncias com a base nitrogenada. Então ela é que faz a combinação para formar o gene. E o RNA é uma fita simples, é a metade de uma fita, e comanda as células o que é que vai fazer? As ordens são dadas por meio da molécula chamada RNA mensageiro. Na hora de produzir uma substância química do corpo, na hora de produzir um sequenciamento, o RNA mensageiro ele vai estar presente na cadeia de DNA. Então é como se cortasse a fita e remendasse, costurasse entre DNA e RNA para poder ter esse material genético, certo? Continuando aqui. Aí agora a gente vai para heredogramas. O que é um heredograma? Na última aula eu até falei um pouquinho sobre ele na correção das atividades. Então vamos lá. O heredograma é uma simbologia usada na genética para a gente poder decodificar e saber a sua árvore genética, se tem doença, se não, como é que está acontecendo. Por exemplo, eu falei na última aula que homens é representado por um quadradinho. Mulher é representado por um ciclo. Quando há o ato sexual, ele é representado por essa barra aqui, que ocorre a reprodução entre um homem e uma mulher. Aqui é quando aparecem os filhos depois dessa reprodução. Então pode aparecer um filho menino, uma menina, pode nascer, mas tem que lembrar, quadrado é menino, círculo é menina. Aí aqui são gêmeos, gêmeos dizigóticos. O que são gêmeos dizigóticos? São aqueles que vêm de duas placentas, são gêmeos diferentes, gêmeos fraternos. Então é aquele gêmeo que não é parecido com o outro, mas dividem a mesma placenta, são representados por esse símbolo. Gêmeos monozigóticos é quando tem o círculo fechado, ó, o quadrado, o círculo fechado. Aí, nesse caso, monozigóticos são os gêmeos idênticos, é aqueles que dividiram a mesma placenta no mesmo útero, certo? Então é chamado monozigótico. Sexo não especificado é quando a gente não consegue, na árvore genética, identificar aquele sexo. Aí, números de filhos do sexo indicado é representado pelo quadrado e o círculo. Indivíduos afetados que estão com a doença ou teve uma alteração, né, devido a algum fator genético herdado pelo pai ou pela mãe. Heterozigóticos autossômicos recessivos, é porque tem aquele caractere genético que pode se manifestar em outras gerações. Aqui, quando tem essa faixinha, significa morte. Quando tem esse pontinho para cima escuro, é um aborto não especificado, certo? Então, eles são representados por esses símbolos. Esse aqui é o modo de identificar esse processo do heredograma. E o último aqui é o casamento consanguíneo, que é aquela relação em parentesco, né? Primo com primo, né? Irmão, né? Pode ter um casamento consanguíneo, certo? Aí nasce com defeitos genéticos, por quê? É como se os DNA fossem parecidos e eles se chocam. De vez eles se unirem desse jeito, eles batem e não se ligam.
aí dá os defeitos genéticos e as síndromes, né? Então vamos passar para frente. Aqui só um exemplo de heredograma, né? Rapidinho para a gente ver. Então, ó, uma mulher que se casou com um homem, tiveram uma relação sexual, onde nasceram 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. As 2 meninas se casaram com outras pessoas, ó, e tiveram mais 3 filhos. A menina dessa parte aqui, né, a número 2, teve 2 meninas e 1 menino. A menina correspondente ao número 5, ela teve no casamento 2 meninos e 1 menina. Né? Só que a menina carregava uma herança genética que pôde passar para a filha, que surgiu com essa alteração genética, que também pôde passar para a sobrinha, que teve essa alteração genética. Então é assim que a gente vai fazendo a leitura do heredograma. É sempre pegando aquela tabelinha com os símbolos e tentando decifrar o código genético. Isso é uma simbologia, né? Então é interessante porque às vezes uma prova tem essa simbologia e às vezes você precisa decifrar essa simbologia para poder resolver a questão, tá certo? Então vamos passar para frente. Próximo, herança sexual, né? Então eu peguei até os Simpson, né? Como a gente estava falando, nós temos 44 autossomos e 2 cromossomos sexuais, dando um total de 46, certo? Vamos supor, né, que o Homer, no caso aqui, ele tem que ser XY, né? Por quê? Porque Y determina o homem, né? Então, quem é que determina o caractere sexual masculino? É o Y. Então, o Homer tem que carregar. No caso, a margem, mas ele também tem um caractere sexual feminino. Mas a margem, né, no caso que está do outro lado, ela tem caractere XX, né? Então, caractere X determina, no caso aí, o sexo feminino, certo? Quando os dois têm uma relação sexual, surgiram os 3 filhos. Bart, Lisa e Maggie, né? Na história dos Simpsons. O Bart, ele tem que ter um caractere Y, por quê? Porque determina o sexo masculino. Já as meninas só têm o caractere X, porque determina o sexo feminino, como eu falei, certo? Aí lembrando, 46 pares. Quanto é que ele vai herdar do Homer? 23 pares. Porque é a metade, né? Então, na hora que vai formar o espermatozoide do Homer, ele vai formar com caracteres de 23 pares de cromossomos, a metade. Quando ele vai formar o óvulo da Marge, também com 23 pares, certo? Quando a Marge e o Homer têm o ato sexual para ter os filhos, que é formada a célula, aí junta-se os 23 pares da Marge com os 23 pares do Homer, formando 46 pares, que vai formar a primeira célula, e daí as células começam a se dividir e vão formando os meninos aqui, que é a junção do material genético tanto do Homer como da Marge, certo? Qualquer dúvida, depois vocês perguntam. Deixa eu apagar aqui, que a gente daqui a pouco finaliza a nossa aula, tá bem pertinho. Continuando. Aí no caso, o espermatozoide, ele contém esse material genético, que é os 23 pares, e o óvulo, ele contém esses 23 pares. Quando há fecundação dos dois, forma-se os 46 pares. Lembrando que 44 são autossomos. O que é autossomos? É a carga genética, é os traços do Homer e da Marge,
que está nesses 22 pares de cromossomos entre eles, fora o cromossomo sexual, certo? Ok? Então vamos passar para frente. Aí o que são os cromossomos? É isso aqui, é uma sequência genética, né? É uma leitura, certo, pessoal? Então a formação cromossômica, ela é uma leitura, ela vai estar um do lado do outro e cada um desses cromossomos vai tendo a informação para formar o ser humano dentro da célula. Então forma a cor do cabelo, forma o tipo sanguíneo, tudo. E a pessoa tem que ter o quê? 22 pares mais 2 cromossomos sexuais, certo? Então, no caso aí, é a herança genética. E como é que acontece, professor? Aquelas doenças. Às vezes é pela uma repetição cromossômica, por exemplo. Quando aparece 21 e 21 aqui, repete esse mesmo cromossomo, surge a síndrome de Down. Quando chega no último cromossomo dos 46 pares e aparece um alelo a mais, aí forma uma outra síndrome, a de Klinefelter. E assim por diante. Cada síndrome vai acontecendo devido a esse defeito genético. E acontece por quê? Por exemplo, uma mulher quando está grávida aos 40 anos e vai ter o primeiro filho, o óvulo vai estar fragilizado. E aí o que é que acontece? Pode-se haver essa repetição cromossômica, certo? Aí pode causar as síndromes nessas pessoas, né? A criança nascer com defeitos genéticos. Então lembrando, ó, eu coloquei uma tabelinha no final, né? Só para vocês darem uma olhada, né? Aqui um pequeno resumo. 46 cromossomos, 23 do pai, 23 da mãe. 23 pares e um sexual e 22 autossômicos. Mulheres que possuem apenas o cromossomo X. Homem possui cromossomo XY. Aí a herança ligada ao sexo, aí como se dá? Aí bem direitinho aqui, certo? Então esse daqui é um material que eu coloquei extra para vocês se basearem, certo? Nos contextos das aulas, certo? Como é que surgem, né? Quando ele fala herança ligada ao sexo ocorre quando o gene está ligado ao cromossomo X, origem materna, padrão recessivo. Então, todos os homens apresentarão característica determinando o cromossomo X, herdado da mãe, mesmo estando ligado em heterozigose. Vocês se lembram que heterozigose são alelos diferentes, homozigose são alelos iguais. A herança restrita ao sexo ocorre quando o gene está ligado ao cromossomo Y. No caso, quem vai definir é o homem, origem paterna, e o gênero holandrico, né? Que desenvolve apenas nos homens. Né? Então, esse é da mulher, esse dos homens. E o recessivo nas mulheres e dominante nos homens, né? A calvície é uma herança influenciada pelo sexo. Para que uma mulher seja calva, é necessário ser homozigótica. Então, a homozigose ela causa a calvície, né? A pessoa fica careca como eu, né? Então eu posso ter vindo desse gene aqui da herança influenciada pelo sexo, né, pessoal? Aí aqui eu coloquei algumas partes que vocês não devem esquecer, né? De cromossomos homólogos, que eu já falei, que são cromossomos que têm o material genético igual, né? Aqui os cruzamentos, os autossômicos que eu acabei de falar, os centrômeros, né? Como é que eles são divididos aqui, né? Porque tem uns que são no meio, outros aqui, então ele recebe vários nomes. Desde metacêntrico, submetacêntrico, telocêntrico e ali o cromossomo, na qual eu já expliquei no começo da aula, tá certo, meu povo? Então eu agradeço demais a presença de vocês, que tenham um excelente dia e um excelente final de semana. Não esqueçam de fazer as atividades postadas lá no Google Classroom ou na sala de WhatsApp. É só clicar no linkzinho azul que vai aparecer as atividades para vocês fazerem. Tá certo, meu povo? Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Um beijo a vocês, até a próxima aula. Fiquem com Deus, aproveitem o final de semana
E até a próxima, pessoal, com mais aula de biologia.